A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de 2 João, capítulo 1. João só tem um capítulo, verso 9, diz assim, esse é o menor livro do Novo Testamento, diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Como é importante perseverar na doutrina de Cristo. João é um dos mais cristológicos escritores do Novo Testamento. No seu Evangelho, ele apresenta uma alta cristologia no capítulo 1, verso 1 até o verso de número 18. E João 1:1 fala da pré-existência de Cristo. Quero mencionar 22 doutrinas de Cristo. Primeiro, a pré-existência. João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes de todas as coisas era o Verbo. Ele é pré-existente. Paulo também falou da encarnação de Cristo, falando que ele tomou a forma humana, e Paulo fala de outra coisa interessante, mas aniquilou-se a si mesmo, Filipenses 2:7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Paulo aqui menciona o esvaziamento de Cristo, numa outra tradução está, esvaziou-se a si mesmo. João 1:14 fala da encarnação de Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então nós temos a pré-existência de Cristo, o esvaziamento de Cristo, a encarnação de Cristo. E que falar de Lucas mencionando o nascimento de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo de número 7, deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:52 fala da infância de Cristo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e graça para com os homens. Mateus 3:16 fala do batismo de Cristo. Cristo cresceu, Cristo foi batizado, cumprindo assim toda a justiça. Mateus, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 4:1 fala da tentação de Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 5:2 nos fala, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, os ensinos de Cristo. Mateus 11, verso 5, fala do ministério de Cristo. Mateus 11, verso 5 diz, os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João, Evangelho de João, capítulo 18, verso de número 31, nos fala do julgamento de Cristo, para que se cumpra. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma. O julgamento de Cristo, para que se cumprisse o que havia dito, a morte que ele havia morrer. João 19:2 fala do sofrimento de Cristo, e diz que os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça e lhe vestiram com veste de púrpura. Nós também lemos em Lucas 23:33 acerca da crucificação de Cristo. Imagine só, crucificar o Cristo.
E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Em Lucas ainda 23, 46, fala da morte de Cristo. E clamando Jesus com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Nós também temos o sepultamento de Cristo em João 19, 40. Puseram o seu corpo envolto em lençóis numa sepultura. Temos a ressurreição de Cristo, Marcos 16, 9. Tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Temos as aparições de Cristo, Atos 1, 3. Apareceu por quase 40 dias. Temos a assunção de Cristo aos céus. Temos em Hebreus 7,25, vive para interceder por nós. Temos em Hebreus, temos um sumo sacerdote que é Cristo. Temos também a volta de Cristo. 2 Coríntios 5,10, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. E Atos 24, o reinado de Cristo. 22 coisas de Cristo: a pré-existência, o esvaziamento, a encarnação, o nascimento, a infância, o batismo, a tentação, os ensinos, o ministério, o julgamento, o sofrimento, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição, as aparições, a assunção, a intercessão, o sacerdócio, volta, tribunal e reinado. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva.